Eu posso enxergar naquele momento um desespero genuíno, um desespero que é perfeitamente compreensível da parte daquela mãe. Nós temos situações, queridos, nós temos momentos da nossa existência que às vezes não há explicação e nós olhamos para os lados e não encontramos nenhuma alternativa. Aquela mulher estava vivendo isso, mas de repente ela sabe, por algum motivo, de alguma forma, que o mestre, que o rabi dos judeus, estava ali na localidade, próximo dela, aquele que tinha já mostrado e provado para muitas pessoas da Galiléia o seu poder, a sua capacidade, a sua ligação perfeita com o Pai, com o Deus que ele servia. Então aquela mulher se despe de todo tipo de orgulho, de dificuldades, de diferenças que pudessem haver entre judeus e então aqueles que eram de origem sírio-fenícia, como é o caso dela. Ela tinha também uma cidadania grega. Não tinha nada a ver com aqueles a quais Jesus veio ali ministrar, pregar e salvar num primeiro momento. O evangelho que Jesus direcionava e trabalhava era dentro de Israel, para que o povo de Deus tivesse a oportunidade. É assim que a Bíblia nos ensina. A palavra veio para eles, e quando eles não aceitaram, então essa palavra foi direcionada a todos os povos da terra, algo que Jesus já sabia, que Deus tinha esse conhecimento, porque quando Abraão ali a ele é dado, você abençoará todas as famílias da terra, essa bênção inequivocamente é que dá herança àqueles que viriam de Abraão, teriam um homem chamado Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que então levaria a salvação a toda a terra, a todas as famílias. Então isso era previsível, mas Jesus ainda estava ali naquela missão de pregar para Israel. Ele tinha um objetivo, fazer com que Israel conhecesse a possibilidade. Muitos poucos vão acreditar nele, vão se dobrar diante dele, e são os primeiros cristãos. Nós esquecemos que às vezes os primeiros cristãos são todos judeus, mas num número pequeno, e a maioria da sociedade então na verdade condena Jesus e o coloca na cruz. A partir daquele momento, cumpre-se aquilo que o próprio Deus havia falado pela boca dos profetas, e então esse evangelho ele vai ser direcionado a todo o mundo. Mas nesse instante, nesse momento, Jesus ainda está na sua missão de levar o evangelho para Israel. E ele tem aquele confronto com aquela mulher desesperada, angustiada, e aí nós vemos um assunto ali sendo desenvolvido de uma maneira que nos assusta, quando Jesus diz para ela: olha, eu não posso te atender, eu não terminei a minha obra, eu não posso dar para você aquilo que eu não terminei de entregar aos meus irmãos. Muitas pessoas buscam várias explicações. Alguns entendem que era um teste que Jesus fazia com aquele povo que estava ao seu redor, os seus discípulos. Outros entendem e compreendem que na verdade é uma maneira do Senhor fazer com que aquela mulher expressasse o único sentimento que move mesmo o coração de Deus, que é a fé, né? A fé. Nós vamos ver na sequência, nós vamos até ler um pedaço da palavra de Deus que fala sobre fé e da importância disso. Mas naquele instante surge algo interessante que eu e você podemos até nos espantar se estivéssemos do lado. Talvez eu, na minha arrogância, na minha visão hoje de século 21, né, que nós estamos vivendo, talvez eu me postasse ali e dissesse: ah, mas esse não é o Cristo que eu aprendi a amar e a respeitar, que faz acepção de pessoas. Eu não entenderia, eu não compreenderia, porque a minha mente é muito limitada, e talvez na minha arrogância, no meu orgulho, eu levantasse ali e falasse: não quero nem mais ser discípulo desse homem. E perderia a oportunidade de ver aquele desfecho tão lindo e maravilhoso para nós. Jesus diz: olha, não tem como. Eu não posso dar aos cachorrinhos aquilo que ainda os meus não usaram. E aquela mulher, numa ação de humildade, numa ação de ousadia, movida ali pela angústia, pela preocupação com sua filhinha, dá aquela resposta que foi a solução para todo o caso. Pois bem, só um parênteses, ela não confrontou Jesus. Ela não disse para Jesus que ele estava sendo injusto, que ele estava sendo ali alguém preconceituoso. Em nenhum momento ela disse o que Jesus disse. Ela concordou, ela entendeu. Ela era uma pagã, mas ela compreendia que aquelas revelações, que aquelas coisas que Jesus trazia, elas eram direcionadas a um povo que foi separado por Deus desde o tempo de Abraão. E que era normal, que era pertinente que aquelas revelações estivessem direcionadas primeiro a eles. Ela não questionou isso.
Ela simplesmente se posicionou em humildade. Uma humildade movida pelo coração apertado, pela alma angustiada, pelo sofrimento da filha. Então ela se dobra diante daquele mestre e diz: olha, mas os cachorrinhos, os filhotinhos de cachorro, quando ele fica embaixo da mesa quietinho, as crianças estão se alimentando e derrubam ali migalhas que satisfazem aqueles cachorrinhos. Queridos, é muito profundo o que ela diz. É muito profundo. Ou seja, tudo aquilo que vem da mão de Deus, mesmo que sejam restos, eles podem nos edificar, nos consertar e nos salvar. Ela compreendia a hierarquia que havia naquele momento, naquele instante, na missão de Cristo, mas ainda assim ela pede, ela clama. E nós vemos ali então que Jesus tem uma reação que ele repetiu em algumas outras circunstâncias, eu vou lembrar para vocês aqui, e Jesus então diz no verso 29, por causa dessa tua resposta, pode ir em paz, o demônio já saiu da sua filha. Aquela mãe, você consegue imaginar um alívio? Aquela mãe ela tinha vindo correndo, ela vinha andando, depois ela se prostra aos pés, ela se ajoelhou diante do Senhor e clamava. Lá em Mateus, você verá um trecho em que os discípulos que estão com Jesus dizem: despede ela logo, mestre, dá uma atençãozinha para ela, passa a mão na cabeça dela, manda embora, porque ela está incomodando já faz tempo. Então ela vinha buscando ali a atenção de Jesus e não tinha. Que até os discípulos se incomodaram, os apóstolos, provavelmente que estavam ali, né? Os futuros apóstolos se incomodaram. Despede logo. Vá lá em Mateus capítulo 15, você vai encontrar essa mesma passagem com algumas divergências apenas de palavras, de frases, mas a história é a mesma. E o desfecho é o mesmo. A tua resposta, a tua fé materializada nessa resposta, já libertou tua filha. E eu quero pensar então para nós que somos aqui, famílias, para nós que temos filhos, que temos netos, e que sofremos as influências nas nossas vidas pelo sofrimento deles, pelas dificuldades que eles têm. Aquela mãe, primeiro, ela mostrou ousadia. Eu e você temos que ser ousados diante do Senhor. E uma outra coisa importante, lembre que ela foi alcançada não por meio de religiosidade. Porque aqueles religiosos do judaísmo, que era a religião que Jesus nasceu nela, confrontavam Jesus, aviltavam Jesus, questionavam Jesus. Então ela não estava presa na religiosidade, nas práticas religiosas. Ela era uma pagã, ela nem conhecia os preceitos judaicos. Mas ela olhou em Cristo e viu em Cristo o Salvador. Essa é a principal questão que eu quero que você, mamãe, e você, papai, tome posse de uma maneira inequívoca, se você ainda não teve. Jesus é a salvação. Para aquela mulher, Jesus era a salvação. Vou repetir, para aquela mãe, Jesus era o único caminho. Nós temos que ter essas convicções, nós temos que ter essa certeza e não nos pautar apenas por religiosidades, por querer cobrar de Deus alguma coisa em relação à nossa família, porque damos dízimo, porque assistimos cultos, porque lemos a Bíblia ou porque temos os nossos momentos de oração. Tudo isso é importante, mas não é isso que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é o meu coração, é o teu coração, olhando para Jesus e entendendo, Ele é o único, não há saída sem Ele. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que traz as respostas que as minhas angústias da minha existência têm. E o sofrimento dos meus filhos, dos meus netos, podem ser resolvidos pela ação inequívoca desse amor, que é o mesmo amor que Ele exerceu lá, Ele exerce hoje e o fará até a eternidade. Então, primeiro ponto, a ousadia dessa mulher, o desprendimento dela, a falta de legalismo da visão dela com Jesus. Ela tinha uma ligação direta com Jesus. O coração dela pulsava ali na presença de Jesus. Ela não se prendia em outras coisas. O conhecimento, a busca de uma prática, de uma vida de oração, de uma vida de participação da igreja, tudo isso é importante. Mas não creia que essas coisas te levam para próximo do Pai. O que te leva e move o poder de Deus é a tua confiança de que só Jesus tem a solução e que Ele tem mesmo, porque aquela mulher se dobrou diante dele porque sabia, esse vai resolver. Essa é a questão primordial
na minha relação com Deus para me estender isso sobre meus filhos. É isso que essa mulher me ensina. Ela teve humildade, ela não foi arrogante, ela não disse: espera aí, cara, você está na minha terra e vem dizer que nós somos cachorrinhos? Você está aqui dentro do lugar do meu país e você fala isso sobre o meu povo? Que rabia você? Não, ela entendeu, ela compreendeu. Se saiu da boca de Jesus, são palavras que eu tenho que aceitar, que eu tenho que compreender como sábias, verdadeiras e reais. O que me basta é mostrar que apenas as sobras do que ele tem me são suficientes. Queridos, se você comparar isso com aquele ponto em que Paulo apresenta diante de Deus o seu espinho na carne e diz que ali queria que Deus resolvesse aquilo de imediato, né? Nós podemos notar uma certa diferença entre um e outro. Paulo, ali na certeza de todas as coisas que ele tinha feito, achou que Deus poderia então liberá-lo, mas ele mesmo reconhece que Deus permanece com aquele espinho na carne para que ele não se arvore na condição de ocara. A humildade foi jogada sobre Paulo na dificuldade. Essa mulher, ela já vem com humildade. Ela se derrama em humildade. E esse é outro ponto para mim e para você, quando queremos sermos instrumentos de libertação, de transformação e de bênção na vida dos nossos filhos. Humildade. Reconhecer nossos erros, reconhecer nossas falhas, aquilo que falhamos e aquilo que talvez precisamos mudar para que nossos filhos sejam abençoados. A humildade é um componente, junto com a ousadia de quem não se preocupa em satisfazer a sociedade, mas se preocupa em abençoar seus filhos. Aquela mulher não se incomodou de se humilhar diante de um judeu. Aquela mulher teve no coração uma certeza: ele é a solução. E é isso que nós temos que pautar a nossa vida. Há uma terceira condição nessa mulher que eu quero repartir com você aqui agora. Ela não chega para Jesus e diz: olha, minha filha está com um probleminha, está acontecendo isso com ela desmaia, ela tem convulsão, ela agride as pessoas, ela revira os olhos. Não, e minimizando essas coisas e mostrando que talvez é um probleminha, mas que quem sabe Jesus pode dar uma mão. Não, ela chega e fala na lata: a minha filha tem espíritos imundos sobre ela. Na sequência, está endemoniada. Ela faz uma leitura real da situação espiritual que envolve a sua filha. E numa sociedade como aquela que ela vivia, onde tantas coisas podres eram oferecidas no lugar da fé verdadeira e genuína a Deus, era normal que as crianças e os jovens tivessem momentos como esse e passassem o resto da vida endemoniados. Era de se esperar isso. Então ela faz uma leitura real. Querido, primeira coisa, seja honesto com você mesmo. Olhe seu filho, veja as deficiências que ele tem. Não vá chegar na escola e discutir com o professor porque as notas dele são baixas e querer atribuir ao professor a responsabilidade disso, se ele não tem estudado, se ele não tem se preocupado em adquirir conhecimento, se ele não tem uma postura de respeito durante as aulas, se ele não tem uma disciplina de estudo em casa. Não brigue com os vizinhos porque seu filho ou sua filha, então, entrou em discussões, em brigas, em agressões com outras crianças, porque elas não prestam. As crianças do vizinho não prestam. Os seus filhos são anjinhos. Não conhecendo, não reconhecendo as dificuldades que todas as crianças, todos os adolescentes têm. Essa mulher, ela reconhecia. Ela não pagava mico, bancando a pessoa que acha que seus filhos são perfeitos, quando não há nenhum filho perfeito. Reconhece, ela está endemoniada. Eu preciso da sua ajuda porque minha filha está dominada por espíritos imundos. Esse é um ponto importante, queridos, quando você quer abençoar a tua família. Tenha olhos de julgamento verdadeiro. Não encubra, não use ilusões emocionais para tentar acobertar aquilo que de fato o seu filho está vivendo ou passando. Seja objetivo, seja direto. Não precisa ficar expondo ele para ninguém. Entra na presença do Pai. Quer uma ajuda? Procura o pastor. Nós estamos aqui, somos treinados, somos preparados para esse tipo de coisa. Se for necessário uma ajuda médica, profissional, não há por que também se envergonhar disso. Mas primeiramente, busque a ação espiritual, porque via de regra, essa é a solução para o seu filho.
a oração, a consagração, mas você precisa ter essas posturas. Enfrentar a realidade, compreender o que de fato você contribuiu para aquilo ou se não contribuiu. E como eu já disse, ter a humildade diante do Senhor e ter ousadia de buscar esse Senhor na certeza que Ele é a solução. E tem aqui um último componente que eu quero pensar com vocês, que é a fé. No capítulo 11 de Hebreus, nós vemos lá do verso 1 até o 6, uma série de coisas que dizem sobre a fé. Que a fé é chamar à existência aquilo que não há. No verso 1. No verso 6, a palavra de Deus nos mostra ali que quando nós a lemos, você tem uma compreensão muito clara do significado de fé, né? Ele lista ali algumas pessoas que pela fé foram justificadas diante de Deus. Fala de Abraão, fala de Enoque, que foi tomado por Deus e levado. E aí ele termina essa análise. Termina não, ele faz uma introdução, porque todo o capítulo 11 fala de fé. E ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Procure na tua Bíblia, leia lá o capítulo 11, de 1 a 6. Eu ia fazê-lo, mas ia ficar um pouco extenso aqui, eu deixo para você. Fala que a fé é chamar à existência aquilo que não se vê. Isso é fé. E é próprio da ação de Deus o tempo todo nas nossas vidas. E mais importante, sem fé, ninguém agrada a Deus. Qual que foi a resposta daquela mulher? Eu creio no teu poder, mesmo que sejam migalhas. Ah, querido, Jesus diz a ela, olha, a tua fé, a tua resposta foi suficiente para mover meu coração e a minha mão, que já está lá sobre a sua filha, tirando dela esses demônios. É a mesma coisa que ele disse em outro momento, né? Quando aquele centurião diz, olha, o senhor não precisa ir lá tocar o meu servo que está febril e doente. Daqui o senhor dá ordem, eu tenho certeza que ele vai ser curado. E o Senhor Jesus diz para aquele homem que era romano, não vi fé igual entre os judeus. E o servo foi curado. Que hora? Exatamente naquele momento que o centurião conversava com Jesus. O poder da fé, queridos, é fundamental. Você que está tendo dificuldade, você que está passando por momentos em que você se preocupa, se entristece com relação ao que seus filhos estão vivendo. E, queridos, hoje nós estamos vivendo momentos em que nossos filhos eles são alvos fáceis de muito tipo de tristeza, depressão, de angústia, de questionamento. As suas relações sociais foram todas cortadas. Todas as relações sociais dos nossos filhos estão cortadas na escola, no âmbito com outros familiares, a proximidade, né, se alguém está cuidando bem desse quesito, não está permitindo a interação, às vezes com os avós, que são ali grupos de risco, ou então pessoas que eles amam estão impedidos de ir. O próprio convívio na igreja, né? Quantas coisas nós cortamos ali dos nossos meninos e meninas, não temos embaixadores, não temos mensageiras, não temos EBD, não podem ir no culto os menores de 14 anos. Portanto, foi lhes tirado tudo. E nós temos que ter sabedoria que nesse momento, nesse instante, o diabo pode querer roubar a paz deles também. Mas você tem que ter essas qualidades. Você tem que ter ousadia e crer que Jesus é a resposta e ir atrás dele sob qualquer circunstância. Tem que ser humilde e entender que é ele que é a solução. Não ache que você dando uma dura ou então você sendo complacente você vai resolver a situação. É Jesus, não é você. A tua parte é reconhecer a sua participação nisso e procurar mudar. Entender de fato o que teu filho e tua filha estão enfrentando e com letras garrafais diante de Deus falar, meu filho está vivendo isso, minha filha está vivendo isso, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia e as cure em nome de Jesus. Como fez com aquela mulher Cirofenícia. Mas tudo isso tem que ser envolvido, tem que ser fortalecido. Tem que estar robustamente ajustado com uma fé verdadeira e genuína. Que é o que aquela mulher nos ensina. Nós vemos outras mães na palavra de Deus exercendo essa fé. Nós vemos Ana balbuciando palavras que Eli achou que eram de uma bêbada. Mas ela então conta a ele que precisava e queria que Deus lhe trouxesse filhos, o que ela não podia ter naturalmente. A Bíblia diz que a partir do momento que Eli a abençoa, aquela mãe vai ter ali vários filhos, sendo que o primeiro é Samuel. E esse ele consagra e entrega ali nas mãos do próprio Eli para ser criado às barras de Deus. E então
vai ser um dos homens mais importantes que Israel já teve. Pela fé, aquela mulher foi abençoada, abençoou sua família, abençoou Israel. Pela fé, Joquebede coloca o seu bebezinho dentro de um cesto untado de betume e solta no rio Nilo, com os maiores crocodilos que existem. Um rio enorme, em que muitas coisas poderiam acontecer àquela criança, mas era a única alternativa que ela tinha, assim como a mulher ali que veio aos pés de Jesus, a Ciro-Fenícia. Joquebede, a judia, só tinha uma alternativa de salvar seus filhos, que alguém, seu filho na verdade, que era Moisés, que alguém o recolhesse das águas do Nilo e que não fosse hebreia como ela, então poderia criar aquela criança. Quem a recolhe? A filha do faraó. E então Moisés vai ter toda a oportunidade, toda a possibilidade de ser tratado, treinado, formado, para que depois de 80 anos, ele então conduza o povo de Israel na libertação que Deus tinha prometido e que começa a acontecer pela fé de Joquebede. Queridos, nosso país precisa de muita coisa, nossa terra precisa de muita coisa. A tua relação com Deus, com relação aos seus filhos, pode promover líderes que nós estamos procurando, pode promover homens e mulheres que vão ajudar a transformar essa terra. Olha que importância, que incumbência que há nas mãos de uma mãe. E eu quero deixar aqui registrado os meus parabéns a todas elas. Domingo foi seu dia comemorado pelo comércio, pelo mundo. Mas eu quero dizer que diante de Deus, todo dia é dia das mães. Porque Ele deu a vocês um dom lindo, maravilhoso. Aproveitem, se fortaleçam nele. Busque essa ousadia, busque essa humildade, busque essa compreensão da realidade sobre os seus filhos. Use a tua fé. E então você fará sobre eles o mesmo efeito que aquela mulher fez sobre a sua filhinha, que chegando a encontrou liberta, livre. É esse o projeto de Deus para todos os nossos filhos. Que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre vocês, queridos. Eu quero deixar aqui o meu abraço a cada uma delas, mas a cada um dos pais que também eu gostaria que ouvissem essa mensagem. Porque essa obra é dos dois. E para você que é só mãe e não tem o pai ao lado, se fortaleça mais ainda, porque Deus te chamou para essa obra. E você tem capacidade de, assim como aquela mulher, em Cristo, suprir todas as necessidades dos seus filhos, todas, da provisão física até a provisão espiritual, mesmo não tendo um homem ao seu lado. O Deus que ajudou aquela mulher é o Deus que está sobre a tua vida também. Amém, queridos? Que o amor de Deus, a graça dele, a misericórdia dele esteja sobre todas as mães, sobre todos os pais, sobre todas as famílias da Igreja Batista em Araú Moreira. Em nome de Jesus, eu repreendo toda obra satânica maligna que possa ser intentada contra nossos filhos, contra nossas famílias, nesses dias em que estamos enfrentando essa epidemia e toda essa situação que tem trazido caos. Mas o povo de Deus, ele é abençoado. O povo de Deus não vive por circunstâncias. O povo de Deus não vive pelo que se vê. Nós vivemos pela presença e a esperança que o Espírito Santo traz sobre nós e chama à existência aquilo que não há. Essa bênção eu deixo para todas as mamães, todos os papais, toda a família da Igreja Batista em Araú Moreira. O poder e o amor de Deus esteja sobre você. E se por acaso esse vídeo alcançar outras pessoas, outras famílias, essa bênção também alcançará suas vidas pelo mesmo poder de Cristo Jesus. Queridos, obrigado pela sua atenção e que o amor de Jesus transcenda essas imagens e chegue a teu coração pela inequívoca ação do Espírito Santo. E no nome de Jesus, eu me despeço de vocês. Até a próxima oportunidade. Um abraço, queridos.